tudo bem? Eu sou Mariana Sgarioni, sou jornalista especializada em sustentabilidade e este aqui é o Pod COP30, uma produção da FAAP em parceria com a Ideia Sustentável, que vai discutir a importância dos temas que serão tratados na COP30 neste ano em Belém, que aliás acontece pela primeira vez no Brasil. Bom, nós vamos ter 20 episódios com os mais renomados especialistas do país que vão estar aqui conversando com a gente sobre esses temas. E antes da gente começar, eu vou pedir para você já deixar aqui a sua curtida e se inscrever no nosso canal, porque assim você vai recebendo antes o que vai acontecer nos próximos episódios. Ao meu lado está o Ricardo Voltolini, que também é meu colega jornalista, além de ser fundador da Ideia Sustentável, professor da FAAP e um dos pioneiros na sustentabilidade no Brasil. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Maria? Tudo ótimo. Prontos para mais um papo. Oba! E hoje vai ser muito legal. Nós vamos falar hoje sobre quais são os novos modelos de financiamento climático. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a Natália Dias. A Natália acaba de assumir a diretoria de mercado de capitais do IDB Invest. Ela atua como conselheira de administração na Iguá Saneamento, como vice-coordenadora da Comissão de Investidores do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e como conselheira consultiva em diversas organizações, como a Future Climate, a Imagine Brasil, da Fundação Dom Cabral. Ela foi diretora de Mercado de Capitais e Finanças Sustentáveis do BNDES, tendo sob sua liderança as áreas de mercado de capitais, captação de recursos, relação com investidores e reestruturação de crédito. E atuou ainda como CEO do Standard Bank Brasil. Tudo bem, Natália? Tudo jóia, Mari. Um prazer estar aqui com você e com o Ricardo. O prazer é nosso. Natália, vamos falar sobre financiamento climático, que inclusive é um dos principais temas da COP30, né? É o que todo mundo está falando, de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, né? Siga o caminho do dinheiro. Porém, inclusive esse é um dos assuntos das últimas COPs, não é de agora que estamos falando sobre isso, né? Só que existem novos modelos, por isso mesmo, né? Já que o financiamento já não é um assunto que é novidade na COP, alguns modelos antigos de financiamento estão esgotados ou estão limitados e estão aparecendo novos modelos de financiamento. Estamos numa geração 4.0, né, Natália, de financiamento. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. O que você acha? Bom, eu acho que esse é o tema do momento há muito tempo e eu espero que esse ano a gente consiga, de fato, mudar um pouco o tom a partir da COP e da presidência aqui do Brasil. É muito importante, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente falar de financiamento, porque sem capital não tem sustentabilidade possível, né? A gente precisa direcionar o fluxo de financiamento para poder viabilizar o que a gente tem chamado de uma transição energética que seja verde, mas que seja justa também. Acho que a gente vai poder discorrer um pouquinho sobre isso ao longo do tempo. Eu acho que antes de entrar especificamente nos quais são os novos modelos, eu sempre gosto de dar um pouquinho de ideia por que a gente fala de financiamento, né? Então, quando a gente olha e a gente discute a transição energética, a gente está falando aí de valores da cifra de 8 trilhões de dólares que a gente precisa em financiamento climático daqui até 2030 e de 2030 até 2050 mais 10 trilhões por ano. Parece muito dinheiro. Em termos absolutos mas em termos relativos não, né? Quando a gente pensa que o PIB global é 105 trilhões, quando o estoque de riqueza no mundo é quase 500 trilhões de dólares, e quando a gente pensa, ou por exemplo, em números menores, o subsídio para a indústria do petróleo, que é de 7 trilhões por ano, ou quanto que a gente gastou na Covid, que é 11 trilhões, então os números são possíveis. Por que não acontece? Aí eu acho que é uma combinação de fatores, né? Então, a gente tem várias discussões quando a gente fala de financiamento e os instrumentos são parte dessa equação, porque a gente ainda não conseguiu desenvolver os mecanismos adequados, em que pese que têm surgido vários mecanismos alternativos, né? Então, tem algumas discussões quando a gente fala de financiamento climático. A grande que a gente vê mais na mídia, e talvez quando a gente fale de COP, qual é o subsídio que o mundo em desenvolvimento tem que dar para os mercados desenvolvidos para financiamento. E então que a gente vê esse grande valor de 1,3 trilhão e que a gente na última COP só teve um comprometimento de 300 bilhões por ano, que está muito aqui. Isso é o que a gente está falando no âmbito dos governos. Mas eu particularmente acredito
que obviamente tem outros dois aspectos que a gente precisa considerar. O que está sendo feito dentro de cada país, então menos do que é o financiamento entre fronteiras, né? O que está sendo feito dentro de cada mercado. E dentro desse mercado, qual é o papel do financiamento público, que é aquele que vem do governo, e qual que é o financiamento que vem do setor privado. E aí eu acho que o Brasil tem feito um dever de casa super interessante. Eu vou listar algumas desses modos de financiamento que o Brasil tem pensado. Então, acho que a primeira grande conquista, ou que está na mesa agora, é como é que a gente, por exemplo, destrava o mercado de carbono no Brasil. E a gente sabe que tem, então, toda a discussão num projeto de lei que está sendo regulamentado para criar um mercado regulado de carbono aqui no Brasil. Sempre que a gente vai falar de financiamento climático, a gente tem que dar perspectiva local e internacional. Obviamente que a discussão de mercados de carbono integrados, eles existem desde o Acordo de Paris e tem toda a regulamentação do Acordo de Paris para viabilizar isso. Mas acho que o Brasil está indo por um caminho onde ele está, em alguma medida, copiando o modelo europeu, que é um modelo onde ele limita emissões de carbono por setores. E aqueles setores que ultrapassarem o determinado nível de emissão, eles vão poder comprar créditos de carbono para compensar essas emissões. Esse é um mecanismo que a gente está trabalhando bastante. Agora, tem outros mecanismos talvez menos visíveis e que já estão rodando, que eu acho que vale a pena a gente comentar. Então, quando eu estava no BNDES, eu tive a oportunidade de trabalhar nas captações do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia é talvez o maior fundo para emissões evitáveis, né? O que a gente chama no jargão internacional de REDD+, né? Que ele sobrevive da doação de países e de empresas, mas sobretudo de países, e a gente, dentro da gestão atual do BNDES, conduzida pelo presidente Aloysio Mercadante, a gente conseguiu expandir muito a captação. A Noruega é o principal doador e a Petrobras, mas a gente trouxe mais de 7 ou 8 países e eles continuam trabalhando nisso. E o Fundo Amazônia, ele está muito ali trabalhando em ordenamento territorial, em evitar desmatamento na região Amazônia. Acho que o BNDES também deu um passo muito importante quando ele redesenhou o modelo do Fundo Clima, que também é um instrumento antigo, mas que nessa gestão ele foi aperfeiçoado. Então, o Fundo Clima é um fundo que a gente chama de financiamento misto, né? Blended Finance, onde você tem recursos concessionais, ou seja, aqueles que não precisam ser repagos e que os recursos eles são usados para assistência técnica, para desenvolvimento de ecossistemas, por exemplo. E você teve também uma emissão de títulos sustentáveis pelo Tesouro, ou seja, o Ministério da Fazenda do Brasil, a República Federativa do Brasil, acessando esses recursos lá fora e capitalizando o Fundo Clima, que tem uma série de linhas específicas para financiar projetos de transição que vão desde reflorestamento, de proteção de áreas degradadas, até, obviamente, você financiar novas tecnologias, e tem várias linhas, né, Natália? Energia, eficiência energética, energias renováveis, etc. E você tem outros instrumentos, tem o Fundo Clima e tal. Então, esses são todos, mecanismos que o Brasil tem desenvolvido através do seu Banco de Desenvolvimento Público, que tem ido nessa direção de apoiar. Onde que eu acho que a gente ainda não achou a equação correta e, para mim, vai ser o pulo do gato, de fato, para o Brasil se diferenciar no financiamento climático. Qual é o papel do mercado de capitais local nesse desenvolvimento, né? Porque quando a gente fala de mercado de capitais, aí a gente está saindo dessa esfera de banco e, sobretudo, de banco público para ir para uma desintermediação e captar recursos juntos aos investidores, que podem ser desde as pessoas físicas comprando debêntures verdes ou de infraestrutura, fundos verdes, etc., até a gente também ter os institucionais, os fundos de pensão, as seguradoras, etc. E aí eu acho que aqui a gente ainda, em que pese que o mercado de capitais brasileiro ele aumentou bastante a sua penetração e o seu volume, ele ainda é muito concentrado em poucos emissores e os mesmos emissores, né? E em determinados setores, né? Hoje a gente tem um financiamento que é bastante relevante para o setor de energias renováveis, até porque o Brasil é um líder nesse setor, enfim.
E também tem um modelo regulatório que foi testado durante muito tempo, em PES agora está tendo todo esse redesenho por conta da geração distribuída, enfim, esse é outro parênteses, mas o Brasil tem um histórico nesse setor. O setor de concessão de rodovias, que aí é menor, e saneamento, em alguma medida, tem vindo bastante. Então, acho que a gente precisa pensar em novas formas de como destravar, porque o Brasil ainda tem o que eu brinco, que é a jabuticaba brasileira, né? Porque a gente está financiando a transição e os projetos de infraestrutura no mercado de capitais através dos títulos isentos para pessoa física. Não é assim que acontece no mundo, né? No mundo, a gente tem os investidores institucionais, que são os grandes, né? Normalmente, os fundos de pensão, as fundações e as seguradoras entrando mais nesse mercado, porque tem um alinhamento de passivo com ativo, né? E eu acho que isso ainda é um caminho para a gente ver. Mas Natália, acho que isso já dá um pouco da ideia de onde a gente está indo. Tem uma discussão que sempre está presente quando a gente fala de financiamento e que leva invariavelmente a uma frustração a cada COP, porque eu acho que a discussão central pressupõe renúncia, escolha, né? Caminhos diferentes e principalmente contradições. Você mencionou um número que é bem contraditório. 7 trilhões ainda destinados a financiar o petróleo, quando sabemos que o caminho é o inverso, é desfinanciar, né, e financiar as energias renováveis. Esse seria um caminho para a gente tirar carbono da atmosfera. Isso. O que garante que, ao final dessa COP30, a gente vai ter evoluído e enfrentar essas contradições? Que tipo de mecanismo de pressão pode ser criado? Porque, a rigor, ainda quem toma decisão sobre investimento ainda está escolhendo e a gente está procrastinando algo que não poderia mais ser procrastinado. Isso, eu acho que esse debate é o debate que vem desde a COP dos Emirados Árabes, né, que a gente vai fazer o phasing out dos combustíveis fósseis e como esse phasing out vai ser feito. Obviamente que a gente já tem um comprometimento dos países em triplicar o investimento em renovável, isso é bom, mas eu acho que tem cada vez mais vindo para o debate que a gente simplesmente tem que fazer o financiamento da transição. E eu imagino que a transição, ela pressupõe ainda um uso de fósseis durante um tempo, com a clara missão de você agregar novas tecnologias, e à medida que essas tecnologias vão barateando o acesso, você vai fazer. Qual é o ritmo que a gente vai conseguir, o tempo que isso vai levar e o ritmo, eu acho que essa é a grande questão que está na mesa. Mas eu acho que o Brasil tem inovado e eu estou muito otimista com a liderança do Brasil na COP, porque acho que a gente vem de uma experiência do G20 e do B20, e aí B20, para quem não sabe, né, o G20, o Brasil foi presidente do G20, do grupo dos 20 países mais ricos do mundo. E, em paralelo, foi desenhada uma estrutura que a gente chamou de B20, que era contribuições da iniciativa privada para as políticas que estavam sendo discutidas no âmbito dos governos. A gente aprendeu, acho que teve sucessos e erros, e acho que muito do que eu ouvi daquela experiência foi que foi produzido muito conteúdo, mas com pouca implementação prática, né? E quando a gente está falando de COP30, além de ser a COP da floresta, né? A primeira COP que está acontecendo no Brasil, mas a primeira COP na região amazônica, que não é só Brasil, né? Uma região grande da América Latina, a gente está pensando em implementação. E aí, alavancando na experiência que o Brasil teve no G20, a gente tem aqui agora, dentro da COP, um grupo que foi formado pela iniciativa privada, que é a SBCOP, que é o Sustainable Business COP, que está sendo liderado pelo setor corporativo, e eu faço parte do grupo que está discutindo os mecanismos de financiamento, e lá a gente teve muito claro, olha, não adianta a gente fazer teses de discutir o porquê das causas, mas a gente precisa focar em soluções simples, então 4 ideias que a gente possa sugerir de implementação prática. E acho que isso é um modelo que pode funcionar. O que eu sinto ainda, e para trazer aqui para o nosso grupo, quando a gente fala de sustentabilidade, eu vejo o setor corporativo, e aí estou falando as grandes empresas brasileiras, muito engajadas, porque, enfim, enxergam o Brasil como esse país que tem um potencial transformacional de aproveitar as vantagens comparativas que a gente tem, né? Que passam... Energia, floresta, reservas de água, reservas de minerais críticos, política diplomática com todos os países do mundo, enfim, é isso que a gente está acostumado, mas de transformar, de um novo modelo de desenvolvimento onde a gente
faça um adensamento das cadeias produtivas aqui no Brasil e exporte produtos verdes com base na nossa matriz verde, né? Uma tese que a gente chama de power shoring, né? Que é como é que você usa a matriz energética verde para industrializar, ajudar os países desenvolvidos a cumprirem suas metas climáticas e nós mesmos e avançar o desenvolvimento. Mas o Brasil, ele tem focado em a gente dar soluções tangíveis que a gente possa implementar. E aí, eu acho que nisso a gente está inovando para poder mudar essa forma de como a gente olha. E também um chamado para ação, né? E eu acho que a própria plataforma que está sendo feita, seja do multirão, né, da COP, que é do engajamento de outros setores, isso também vai funcionar. E também o engajamento de outros presidentes de COP, enfim, todos os núcleos que a gente está desenvolvendo. O que eu sinto falta? Eu sinto falta do setor do capital financeiro. E aí eu acho que o capital financeiro ainda não está nessa mesma discussão. Eu venho do mercado financeiro e quando a gente vai discutir, em que pese que tem alguns bancos ou alguns instituições que estão muito engajadas nessa discussão, no fundo do dia, você está competindo ali com negócios regulares, os seus times estão focados e a gente não tem, de fato, metas específicas ou os incentivos corretos ali para que a gente possa avançar um pouco mais em gerar esses ativos. Então, eu queria só esse é o problema. Fazer um parênteses nisso que você está falando, porque é exatamente o que o pessoal da FAP, os alunos da FAP queriam saber. Justamente, se o mercado financeiro compreende a urgência e o potencial dos retornos dos investimentos sustentáveis. Eu acho que a gente está num momento de revisão, né? Então acho que como aconteceu no mundo corporativo, quer dizer, primeiro todo mundo é net zero, todo mundo publicou e se comprometeu com metas muito ambiciosas, e é muito fácil traçar uma meta muito ambiciosa para 2050, que está lá longe para o management atual, né? Então, e aquelas metas que você não vai conseguir cumprir. Você não vai conseguir cumprir. Então, acho que hoje toda a discussão... Mas muita gente não vai se lembrar. Que não vai se lembrar que foi você que se comprometeu e você está deixando para lá. Então, acho que a discussão dentro das empresas é uma revisão de metas que eu acho que não é um desafio de falta de comprometimento, mas é como é que eu estabeleço metas críveis e como é que eu crio incentivos para o meu time entregar essas metas. Eu acho que essa é uma revisão válida de ser feita. No mercado financeiro, eu acho que a gente está mais atrás, porque a gente viu, obviamente, e aí até com toda a questão geopolítica, muitos bancos anunciando, e principalmente os americanos, etc., a saída de alianças globais de financiamento. Então, o que a gente fala no jargão em inglês, na falta de uma palavra em português, é um setback, né? Assim, um passo para trás nesses comprometimentos. Por outro lado, onde eu acho que é inescapável? Primeiro que a mudança climática é inevitável, a gente tem visto os acidentes todos que têm acontecido, isso se traduz em risco no balanço. Sim. E o regulatório não parou de avançar. E, inclusive, o Brasil, nesse sentido, acho que é outra questão para a gente estar muito feliz com o Brasil. O Brasil vai ser o primeiro país que vai adotar os padrões contábeis, as normas contábeis do ISSB, que é uma entidade global que determina as normas contábeis, para você colocar dentro dos balanços das empresas o risco climático, a quantificar. O que isso vai fazer? Primeiro, que vai fazer a área de finanças conversar com a área de sustentabilidade e com a área operacional das empresas, que eu acho que esse também é o pulo do gato. Até então, a gente tinha sempre a área de sustentabilidade não falando com a área financeira e vice-versa. Quando você vai ter que botar dentro do balanço, você vai ter que sentar. E acho que do ponto de vista de gerar e escolher os projetos, você tem que escolher o capital, você tem que fazer uma correta alocação de recursos para aqueles projetos, que eles vão ser sustentáveis, mas que eles também tragam valor para o negócio. Porque como acionista, você tem que ter a perspectiva de valor. Então, eu acho que é essa equação que a gente ainda precisa destravar. Então, eu acho que o setor financeiro está atrás, mas a regulação vai fazer avançar, talvez. Eu acho que a visão de risco é que vai puxar, no primeiro momento, né? Até as novas discussões focadas na dupla materialidade, elas fortalecem a ideia de que você tem que olhar para a materialidade financeira como algo importante. Então, isso vai puxar a corda de um certo modo. Vai puxar a corda, exatamente. Eu não poderia concordar mais. Isso é um fator que vai fazer muita diferença para a gente poder avaliar. Eu, particularmente, agora,
acredito que os bancos eles precisam, e eu acho que tem um outro mecanismo, para voltar aqui para o nosso tema, que é o próprio Ecoinvest, que foi feito pelo Ministério da Fazenda, onde estão sendo feitos leilões e os bancos privados têm entrado, está no começo, para você reduzir custo de capital, para atrair capital estrangeiro para investir em projetos aqui no Brasil. Esse é um dos poucos exemplos onde eu acho que a gente está conseguindo trazer ainda o setor financeiro, mas você ainda tem uma revisão muito grande dos padrões para você considerar um investimento sustentável. E aí eu acho que tem um terceiro ponto que a gente precisa levar em consideração, a taxonomia brasileira. Quando a gente conseguir ter uma taxonomia local, o que é taxonomia para quem está ouvindo a gente? É como é que a gente classifica os projetos e pode considerar se eles são sustentáveis ou não. Então, quando a gente tiver... Também está em discussão no Congresso, né, Natália? Também está em discussão no Congresso. Quando a gente fechar essa taxonomia, eu acho que isso ajuda muito a gente destravar e facilitar os investimentos também. O importante é que a maneira como se discute lá fora, as normas e regras também sejam equilibradas para que todo mundo se entenda, né? Exatamente. E até porque o nosso padrão de emissão é muito diferente do padrão de emissão do resto do mundo, né? Então, a gente está falando aqui que 70% das nossas emissões, eles vêm do uso da terra e desmatamento. A gente tem uma matriz energética limpa. A maior parte dos países, eles estão ainda precisando limpar a matriz energética. Os nossos desafios são outros. Então, acho que a gente precisa trabalhar para poder, ter... a nossa taxonomia tem que conversar com a externa, mas ela tem que ser específica para direcionar os fluxos para onde a gente quer ter. Agora, e aí é uma visão muito particular, eu acho que a gente ainda não chegou num momento, e talvez isso vá ser mais para frente, porque hoje em dia ainda as decisões de investimento nos bancos elas estão sendo feitas muito com uma análise de risco e retorno. Sendo que o risco é o fator que está mudando. Então, até hoje, o risco era sempre assim, você pega os balanços históricos das empresas, faz uma projeção financeira, mas você não incorpora a sustentabilidade. Quando a gente tiver essa chave de como ajustar o modelo para incorporar esse risco climático, os riscos físicos e de transição dentro dos nossos modelos, talvez a gente mude um pouco a forma como a alocação de recursos está lá. Porque ele vai impactar o valor do negócio. Vai impactar a rentabilidade das transações. Então, se você conseguir dar um prêmio para aquele projeto que vai ser sustentável, você vai conseguir ter um preço melhor, você vai conseguir destravar financiamento para esses projetos. Sem dúvida. Tenho mais uma questão aqui dos alunos da FAAP. Eles querem saber o seguinte: quais setores você enxerga hoje como mais estratégicos para receber investimentos climáticos no Brasil? Então, é bem engraçado a gente falar. Eu acho assim, o Brasil, a gente comenta um pouquinho dessas vantagens comparativas que a gente tem em vários setores. Um setor que eu tenho visto bastante é o setor de minerais estratégicos aqui no Brasil, porque os minerais estratégicos eles são muito importantes, seja para as baterias dos carros elétricos, uma série de aplicações, e a gente ainda tem até a própria exploração minerária no Brasil é muito pequena, a gente tem pouco mapeamento e tem uma concentração, acho que, sem dúvida alguma, esse é um setor onde tem muita coisa para acontecer. A gente é o país mais biodiverso do mundo, talvez, tem a maior biodiversidade do mundo, então tudo que a gente fala de soluções baseadas na natureza, essas são outras, são outros produtos também que a gente tem, isso o Brasil pode liderar, e acho que um bom exemplo disso que a gente está falando é o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, né, o TFFF, mecanismo que está sendo desenvolvido também pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério do Meio Ambiente, isso é um dos exemplos, mas a gente tem vários desses projetos para recuperação de pastagens degradadas, para reflorestamento, que é a técnica talvez assim mais antiga de você capturar carbono é plantar árvore. É mais simples falado do que feito, porque a gente sabe que as escalas que a gente precisa fazer, a gente precisa recuperar... se não me engano, aqui 12 bilhões de hectares. Então, assim, é muita coisa que a gente precisa recuperar, mas esse é uma ponta, acho que as soluções baseadas na natureza, uma ponta muito importante. E tudo que a gente vê de, por exemplo, dos combustíveis alternativos, os biocombustíveis, a gente já tem um caso super bem sucedido do etanol, e agora a gente está produzindo não só o etanol de cana, o etanol de milho, a gente tem biometano, tem uma série de outros... e a possibilidade do SAF também, do SAF, do combustível sustentável de aviação. Então, esses são todos segmentos que acho que o Brasil pode liderar bastante. Você acha que o Brasil pode se beneficiar, de algum modo, recebendo mais fluxo de financiamento carimbado para clima com a retirada dos Estados Unidos da discussão? Então, esse é um ponto...
Primeiro que eu acho que assim, ainda está cedo para a gente falar, porque a gente tem, né, o governo dos Estados Unidos, talvez tenha o questionamento se os Estados Unidos continuam ou não no Acordo de Paris, mas você tem o setor privado, de alguma maneira, comprometido com alguns projetos, então acho que tem ali ainda vai ter capital, acho que talvez menos investimento nesse sentido. Eu acho que o Brasil é menos por conta da saída dos Estados Unidos, mas por conta da oportunidade que o Brasil oferece do ponto de vista de alternativas de solução, né? Eu sempre, nas minhas falas, eu falo assim, os 3 maiores problemas da humanidade não vão ser solucionados sem o Brasil. Segurança alimentar, a gente é o maior exportador de alimento do mundo e talvez um dos mais competitivos produtores, né? A gente não é o maior produtor, mas é o maior exportador. A questão da transição energética, de fato, né, porque a gente tem todas essas soluções, esses recursos naturais e biodiversidade, né? E aí eu acho que também tem uma avenida enorme que a gente ainda está muito pouco explorada. A gente falou de mercado de carbono, mas são os créditos de biodiversidade que a gente está começando a ver as primeiras transações com crédito de biodiversidade, né? Que também pode ser um outro caminho bastante importante. Então, acho que o Brasil é parte da solução, não parte do problema. Para usar uma expressão que o mercado financeiro gosta, o Brasil tem bastante pipeline, né? Tem muito projeto. Tem muito projeto, tem muito projeto. Vamos fazer andar, né? Isso que esperamos que enfim, com a COP. Qual que é a sua expectativa a partir da COP? Então, eu acho que a minha expectativa é do Brasil poder consolidar esse modelo inovador, que é o modelo que a gente está falando dos 5 círculos que foram estabelecidos, do multirão, da contribuição paralela do setor privado. Acho que isso é muito bom. E eu espero uma contribuição muito grande do Brasil na agenda de ação. O Brasil, obviamente, na diplomacia, a gente sabe que a gente sempre lidera e o Brasil tem uma capacidade de negociação muito grande. É bom nisso. Mas eu espero que a gente possa sair com uma agenda de ação mais concreta e com a bola mais no chão. Acho que essa é a expectativa. Além da gente também recuperar esse sentimento do Brasil de ter uma ambição, né? A gente sempre, né? Nós todos como brasileiros, a gente sempre fala, a gente foi acostumado a ser o país do futuro, mas esse futuro nunca chega. Eu acredito que a transição energética talvez seja a última grande chance que a gente tem de se reindustrializar em novas bases e promover um desenvolvimento econômico equitativo e mais distributivo, né? Então, uma transição justa. Uma transição justa. Então, eu espero que se a gente puder dar passos, poder também trazer essa consciência para as pessoas, porque também a gente vem no mercado financeiro, a gente fala de PIB, fala desses números e nós somos parte do PIB, né? A gente que gera PIB, cada um de nós é PIB, né? E PIB, né? E a gente também não come PIB, né? Tem essa frase. Então, assim, a gente precisa gerar desenvolvimento, então ter consciência da nossa potencialidade, mas, ao mesmo tempo, transformar potencial em ação, eu acho que esse pode ser o maior legado para a COP. Muito bom, concordo muito com isso. Com certeza. Com isso, a gente encerra mais este episódio. Queria ficar aqui com uma das falas da Natália. O Brasil tem feito sua lição de casa e eu estou otimista com o papel do Brasil na COP. O pulo do gato para o Brasil se diferenciar no financiamento é quando falamos de mercado de capitais. É o que eu chamo de jabuticaba brasileira. Vamos ficar de olho nela. É isso aí. Muito obrigada, Natália. Obrigada, Mari. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Foi um prazer. Prazer.